Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que você pensasse, né? Qual foi a sua maior experiência com Deus, né? Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Sabe, eu creio que tem pessoas que vão falar, mano, eu fui num lugar e vi alguém sendo curado. Ou senão vai falar, mano, eu tava com uma dor e eu fui curado. Sabe, as experiências que nós podemos ter com Deus pode ser a experiência mais louca, como pode ser a mais simples. Por exemplo, mano, eu vi uma baleia voando. Nossa, uma baleia voando, mano, com Deus é nada, com Deus é tudo possível, velho. Mas também você pode falar, mano, eu sonhei e Deus falou demais comigo naquele sonho. Eu quero que você relembre a maior experiência que você teve com Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Se você não teve uma experiência com Deus, eu creio que hoje você vai ter. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor anseia por isso, velho. O Senhor anseia para se manifestar por nós. Se a gente for procurar o significado da palavra a palavra glória significa a manifestação do Espírito de Deus. Deus se manifesta através de Espírito, não é uma manifestação física nem material, mas sim uma manifestação do amor dele para se revelar o quanto que ele quer se relacionar conosco. Então eu tenho certeza que o Senhor quer mostrar para nós aquilo que ele tem de melhor. E eu estava pensando, Senhor, a maior experiência que eu tive com ele, a maior experiência que eu tive face a face, o 90 começou falando sobre intimidade, sabe? Talvez você está há tanto tempo, mas você fala, eu nunca provei disso ainda. A Carol, ela veio aqui e falou sobre fé. Tipo, mano, eu nem sei o que é isso ainda. Mas eu quero que você relembra aquilo que você já teve de melhor com Jesus. Porque quando a gente relembra aquilo que a gente já teve de melhor com Ele, a gente relembra aquilo que nós somos, aquilo que nós nascemos para ser. Porque você fala, mano, olha a experiência que eu já tive com meu pai. Não há experiência melhor do que essa que eu tive com ele. E eu quero falar com vocês hoje sobre Pedro, velho. Eu quero falar com vocês sobre Pedro, um cara que teve muitas experiências com Deus. Lucas 5:4. Lucas 5:4. Amém? Amém. Vamos lá. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é mais fundo. Então você e os seus companheiros jogam as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Aqui fala sobre a passagem de Pedro, quando Pedro estava pescando lá na madrugada. Pedro passou a madrugada inteira pescando e não conseguiu nada. Ele passou a madrugada dele e os amigos dele lá pescando e outros discípulos, e eles não conseguiram nada. E eles foram para a casa deles. Aliás, eles estavam indo para a beira. E eles chegam lá, Jesus está lá esperando eles. Eles chegam lá sem nada na mão. E o Senhor fala para eles assim, vamos voltar lá. Mas agora eu vou com vocês. Sabe, nesse momento eu creio que Pedro falou assim, mano, o que esse cara tá querendo fazer, velho? Eu fiquei a madrugada inteira lá tentando pescar e não consegui achar nada. Eu fiquei o tempo todo lá procurando algo e não achei nada. E Pedro, ele era bom naquilo. Pedro, ele não ia sair na madrugada, ficar a noite inteira para pescar sem ele saber daquilo que ele era capaz. Mas sabe, ele não tinha levado Jesus com ele. E quando a gente faz algo que nós achamos que somos bons, a gente só vai jogando e a gente nunca vai conseguir nada. Porque aquilo que nós somos bons sem Jesus não vale de nada. Na palavra de Deus fala que quando o jovem rico ele chegou e falou para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim, bom só existe um, que é Deus. Então vamos lá, quando a gente tenta fazer algo que é bom, Jesus olha para nós e fala assim, mano, isso não é bom, porque bom só existe um. Então Pedro estava tentando fazer coisas achando que era bom, mas na hora que ele foi ver, ele não era tão bom naquilo. E ele vai e volta lá pro lago, mas agora com Jesus, velho.
E Jesus vai com eles. E na hora que eles vão lá, Jesus fala, joga a rede agora pro lado direito. E nessa que eles jogam a rede pro lado direito, eles puxam mais tanto peixe, que eles não conseguem nem segurar direito, velho. Porque com Jesus é assim. Quando a gente busca fazer as nossas vontades, quando a gente joga a rede pro lado esquerdo, a gente busca o quê? A gente busca descanso, a gente busca sabedoria, a gente busca conhecimento, a gente busca finanças, a gente busca estudo, a gente busca de tudo, menos aquilo que o Senhor quer para nós. E Pedro vai com Jesus e Jesus fala para ele, agora joga do lado direito. E na hora que ele joga do lado direito, ele põe a mão na rede e a rede fica tão pesada que eu acho que até ele mesmo ficou impactado, falou, mano, o que está acontecendo? Acabamos de sair daqui, não conseguimos nada, mas agora está vindo tanto peixe. Na hora que eles puxam aquilo, vem tanto peixe, porque na palavra de Deus fala que Deus é a fonte de vida, e quando nós caminhamos com Jesus, ali flui vida, sabe? Quando a gente joga as nossas vontades, a gente nunca vai conseguir trazer vida para perto de nós, mas quando a gente olha para as vontades de Deus, a gente começa a trazer alimento para dentro de nós, a gente começa a trazer vida para dentro de nós, sabe? E essa foi uma experiência que Pedro teve com Jesus. Pedro, ele foi e teve essa experiência com Jesus, essa experiência que você fala, mano, existe um alimento muito melhor do que aquilo que eu acho que é bom. Existe algo que é muito maior do que aquilo que eu acho que eu sei fazer. Sabe, o que a gente tem passado tentando fazer que a gente vê que a gente não é tão bom naquilo? O que a gente tem pensado em fazer que a gente olha e fala, mano, é real, eu não sou tão bom nisso, mas quando Jesus está comigo eu sei que eu sou muito melhor. E Pedro, ele volta lá, tá, com o seu barco cheio. Então eu creio que essa foi uma experiência que Pedro teve com Deus que marcou a vida dele, velho. Eu creio que essa foi uma das experiências que Pedro teve com Deus que marcou a vida dele. E na hora que ele chega lá na terra, ele vai lá na casa da família dele, e Jesus vai e cura a sogra também de Pedro. Jesus faz mais um milagre lá para Pedro ver. Mateus 8,14 fala, Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele na cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Jesus foi e fez mais um milagre sobre a vida de Pedro, sobre a vida da família de Pedro. Então quando Jesus ele vem, ele só não traz alimento para você, mas ele traz alimento para que você leve para sua casa, para que as pessoas da sua casa também provem. E sabe, e Pedro é o maior símbolo de inconstância que a gente pode ver, que a gente vai encontrar. Por que é o maior símbolo de inconstância? Porque cada um de nós aqui temos um Pedro dentro de nós. Jesus já fez milagres sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com Deus, sabe? E quando a gente tem essa experiência com Deus, um milagre, Deus faz algo sobre nós, nós olhamos, foi bom, mas na hora que a gente para pensar, a gente volta para o outro lado e fala, não, eu vou voltar a pescar do meu jeito, porque eu sei que o meu jeito é melhor. Mas sendo que Jesus já mostrou para nós que quando ele está no barco, a coisa é muito mais fácil, as coisas fluem bem melhor. E sabe, e Pedro, ele teve a experiência com fé, uma experiência lá no topo. Daqui a pouco ele foi ver que estava lá embaixo de novo, desacreditando em tudo aquilo que Jesus fez por ele. E quantas das vezes a gente olha para nós mesmos e fala, mano, eu tô queimando por Jesus, mas passa uma semana, na hora que a gente fala, mano, eu nem sei se eu tô queimando mais. Talvez você pode até estar levantando a mão ou falando, xerei bababá, e talvez você não tá queimando nada, porque dentro de você só tem morte, porque Jesus não tá dentro do seu barco, velho. E Pedro, ele é um dos símbolos de inconstância. Porque Pedro, ele vive de pico em pico. Uma hora ele está 100% com Jesus, mas uma hora ele está lá embaixo e fala, não, eu vou voltar a fazer minhas vontades. O que tem feito você voltar a fazer as suas vontades? Sendo que sabendo que os maiores milagres só Jesus pode fazer. Sabe, hoje a gente está aqui no Avivalista. Mano, da hora, é muito bom. Mas e amanhã a gente vai estar onde? O que a gente vai estar fazendo depois de amanhã? Ou depois de amanhã? Será que a gente vai estar bem com Jesus ou será que a gente vai estar mais ou menos ou vai estar lá embaixo? O Senhor, ele não quer que a gente viva em pico, mas ele quer que a gente tenha uma vida constante, uma vida firme nele. Se você for procurar, ver lá, eu trabalho com elétrica, então a corrente contínua é uma corrente, aliás, a corrente alternada é uma corrente que trabalha com pico, 100 picos positivos por segundo. E da mesma forma que ela dá 100 picos positivos por segundo, ela dá 100 picos positivos também por segundo. Aliás, 100 picos negativos também por segundo. Então ela trabalha com pico, uma hora ela está lá no auge, uma hora ela está lá embaixo. Uma hora eu estou firme em Jesus, uma hora eu estou em depressão. Uma hora eu estou firme em Jesus, uma hora eu prefiro tabacaria. Uma hora eu estou firme em Jesus, uma
uma hora eu prefiro ficar em casa, uma hora eu estou firme em Jesus, uma hora eu prefiro fazer as minhas vontades. Sabe, a nossa idade é uma idade onde a gente tem tantos pensamentos que a gente nem sabe o que vai fazer mais. A gente não consegue deixar que Jesus pense por nós. Sabe, e conforme a gente vai vivendo, a gente vai dando uns picos. Mas chega uma hora que o nosso pico positivo já nem bate mais, a gente só vai pro negativo. E Pedro, ele era um cara assim, velho. Era um cara que estava tão firme com Jesus, estava tão confiante no Pai, que daqui a pouco ele já não estava mais. Pedro, ele foi usado por Deus. Pedro, ele foi usado por Satanás. Na palavra de Deus fala, da mesma forma que Pedro, ele foi completamente usado por Deus, ele foi usado por Satanás. Sabe? E sem perceber, talvez a gente esteja sendo usado por Deus, e sem perceber a gente está sendo usado por Satanás, velho. Como assim, Gabriel? Você é doido? Não. Mateus 16:13 fala: Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia de Filipe. Aí perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias, outros que você é um profeta. E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada por você, por nenhum ser humano, mas vem direto do meu Pai, que está no céu. E aqui nesse momento Pedro, ele foi usado por Deus, porque Jesus perguntou: e aí, quem que as pessoas estão comentando quem eu sou? O que as pessoas estão comentando que você é? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? Por onde você vai, o que eles falam de mim? Aí, uns falam que você é profeta e tal, uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é João Batista. Mas e para vocês, quem eu sou? Eu quero fazer essa pergunta para vocês, velho. Para vocês, quem Jesus é? Para vocês, quem Jesus é? Porque talvez a gente até pode declarar: para mim Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Mas na realidade, nosso coração dá: para mim você é um passatempo, onde eu vou lá e consigo sentir algo e depois já era. Mas Pedro, ele fala assim: Jesus, para mim você é o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele assim: muito bem, Pedro, por isso você é feliz, porque não foi ninguém que teve que revelar isso para você, foi o próprio Deus que revelou para você. Como o 90 falou, a intimidade com Deus. Não vai ser alguém que vai chegar para você e revelar quem Jesus é, mas o próprio Deus, ele quer se revelar a você. O próprio Deus, ele quer se manifestar para mostrar para você. Sabe por que talvez a gente não consegue reconhecer Deus como o Deus vivo, o Messias, o Salvador? Porque a gente olha para alguém que falou algo, ou senão a gente tenta pensar, procurar Jesus em algo. Mas sendo que Jesus, ele tem desejo de se revelar para você todos os dias, velho, para mostrar para você: não, eu sou o Messias, eu sou o provedor, sou eu que faço sobre você. Salmo 56 fala assim, né? Quando eu sinto medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus, sabe? E a gente está procurando o Messias onde? Como que a gente está vendo o nosso Messias? E da mesma forma que ele foi usado por Deus, ele foi usado por Satanás. Mateus 16:22 fala: então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso nunca. Vai acontecer com o Senhor. Jesus virou e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano. Pense não como Deus. Pensa. Aqui ele está falando, na hora que Jesus ia para a cruz lá, Pedro chega nele e fala assim: não, Jesus, não vai, fica aqui com a gente, velho. Você não pode fazer isso, você é o Messias, velho. Como que você vai se entregar a isso? E se você for ver, da mesma forma que Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, aqui Satanás tentou usar a vida de Pedro. Sabe, se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente faz, sem querer a gente vai ser usado por Satanás. Como assim, Gabriel? Não, hoje tá frio, não vamos fazer isso não. Hoje vamos ficar assistindo a Netflix. Ou senão, mano, se a gente fizer dessa forma é bem melhor. E Jesus chega para mim e fala assim: afaste de mim, Satanás. Ele estava chamando
Pedro de Satanás, mas ele estava repreendendo aquele espírito que estava se apossando de Pedro. Porque Satanás sabe o que ele faz? Ele te tenta uma vez, ele te tenta duas, ele vai te tentando sempre, mas ele sempre vai usando estratégias diferentes para querer mostrar algo para você que é melhor, sabe? E talvez para Pedro, naquele momento, Jesus ficar na terra era bem melhor, mas sendo que aquele não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Jesus fosse até a cruz, para que ele morresse por nós e hoje a gente pudesse ter vida. O véu foi rasgado. Mas como que a gente tem levado a nossa vida, mano? Como que a gente tem levado os nossos pensamentos? Quero perguntar para você de novo. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? E agora eu quero que você pense, qual foi sua maior cagada já? Que você falou, mano, eu fiz isso, velho. Será que existe alguma experiência que você já viveu que é maior que a experiência que você já viveu com Deus? Não existe. Eu nunca vivi algo maior do que eu já vivi com Deus, velho. Porque as coisas com Deus vai muito além daquilo que nós podemos ver, vai muito além do que aquilo que a gente pode pensar, vai muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Essas são as vontades do Pai. É isso que o Senhor tem para nós. Mas a gente é tão frágil, a gente é tão fraco que a gente olha para os nossos pensamentos carnais, velho. E Pedro ele vai e fala, não, Jesus, não vai não, você é o Messias, fica aqui com a gente. Você é tão bom, sendo que o plano de Jesus era que aquilo acontecesse. Sabe, a gente chega num ponto que a gente para até de reconhecer Deus como Ele era, a ponto de negar Jesus, assim como Pedro fez. Mateus 26, 69 fala assim: Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou e perguntou a ele: você também estava com Jesus na Galileia? Alguém chegou para você e falou assim: ah, você também estava lá com o pessoal da Vivalista. Aí Pedro fala, aí fala a palavra de Deus, mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Então Pedro vai e nega Jesus a primeira vez. Aí depois vem outra pessoa e fala, depois foi para a entrada do pátio, outro empregado viu e disse às pessoas que estavam lá ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que você de fato também é um deles. Pedro ele fala de novo. Então Pedro disse: juro que não conheço este homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Pedro chega ao ponto de negar Jesus, velho. Você tem negado Jesus em onde? Qual área da sua vida você tem negado Jesus? Talvez a gente não consegue falar, não, eu não nego Jesus, eu falo que eu sou cristão. Mas a gente nega Jesus em cada coisa, velho. Em cada sentimento. Sabe, o que eu mais vejo hoje de negar Jesus é pro relacionamento. Você pode ver o tanto de pessoa que sai da igreja porque... não, porque eu prefiro namorar, velho. Ou por estudo. Não, eu preciso estudar e tal, eu preciso fazer isso. Mas sendo que nem sabe se aquilo é o propósito de Deus na vida dele. Nem sabe se aquilo é a vontade de Deus. E na palavra de Deus fala que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E talvez a gente está tão cego que a gente está negando Jesus sem perceber. Mas o Senhor é tão bom que Ele nos faz lembrar. Jesus fala assim para ele: fala, ó Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus já tinha lembrado ele daquilo que ia acontecer. E depois disso fala no versículo 75, fala assim: e Pedro lembrou que Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e começou a chorar amargamente. O Senhor, ele falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes, velho. E quando o galo cantar, você vai lembrar disso. Antes que o galo cante, aliás. E na hora que o galo cantou, o Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha falado para ele.
Pedro, ele se lembra daquilo que Jesus tinha falado para ele. Ele começa a cair em prantos. Ele começa a chorar. Qual o sentimento que você sente, velho, quando você nega Jesus? O que você sente quando você fala, mano, eu magoei o meu pai, eu magoei aquele que mais me ama, eu magoei aquele que fez coisas que os meus olhos não poderiam ver, velho. Eu deixei o coração do meu pai entristecido. O que você pensa quando isso acontece sobre a sua vida, velho? Sabe, o meu desejo é ver cada um de vocês queimando, mas queimando por Jesus, velho. Queimando de verdade por Jesus. Sabe por quê? Infelizmente, hoje a expressão queimar, a gente olha como, vamos fazer um louvor, então vamos queimar. Não, mas a expressão queimar tá totalmente diferente, velho. Sabe o que é queimar? Imagina, pega a sua mão e taca no fogo. Sente lá como que é ser queimado de verdade. Isso é queimar por Jesus, sabe? É você largar todas as suas vontades e falar assim, ó, agora isso aqui não é meu. Eu vejo, como Paulo fala, eu vejo tudo isso aqui como esterco, não é mais pra mim. Isso é queimar de verdade, é largar as suas vontades, é algo que dói no seu coração. Aquilo que é mais precioso, você tirar e falar, isso não serve mais pra mim, porque agora eu não vivo mais isso. Agora eu vivo pro Senhor Jesus, velho. Sabe o que a gente está fazendo com a palavra queimar? A gente está falando, eu vou queimar, mas a gente só está levantando a mão e adorando, chegando na nossa casa, vendo pornografia, se masturbando, dando ideia em minazinha pelo WhatsApp. Isso é horrível, o Senhor ele tem nojo disso. Você consegue se imaginar o Senhor Jesus vendo você lá, dando ideia numa mina ou fazendo algo que não é da vontade dele? Você consegue se imaginar o Senhor que é puro, santo de coração, limpo, você lá fazendo isso? O Senhor nos chama para ter intimidade com Ele, para quê? Não para que a gente venha ser perfeito, mas que a gente venha se aperfeiçoar cada dia mais na perfeição dele. E a gente está fazendo o que com essa perfeição dele? A gente está olhando, não, a perfeição de Jesus não é tão boa. Sabe, Pedro ele falou, Jesus não vai para a cruz não, porque o Senhor é tão bom aqui. Mas Jesus fala assim, não, eu vou, porque, aliás, ele fala, afaste de mim, Satanás, porque é o meu propósito. E Jesus vai lá na cruz, e aí, quando a gente fala assim, a minha vontade é melhor, a gente fala, Jesus, o que o Senhor fez na cruz não vale de nada, aquilo que eu tenho é muito melhor. Sabe, a maior obra de amor foi o quê? Jesus ia até o inferno, ficar lá por nós e voltar para que a gente pudesse ter vida. E a gente faz o que com essa vida que a gente tem? Sabe, quando a gente joga as nossas redes pro lado das nossas vontades, a gente vai colher o quê? Não vai colher nada. Mas quando a gente joga para as vontades de Deus, a gente começa a colher alimento. Peixe fala de alimento, fala de vida. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? E a gente vai deixar essa maior experiência ficar pequena perto das nossas vontades? Sabe, Satanás ele é enganador, ele, da mesma forma que ele tentou enganar Jesus, ele tenta enganar a gente todos os dias, velho. Sabe o que ele quer? Ele quer que você se veja pequeno, mas não, Deus te vê tão grande que você nem mesmo consegue imaginar o seu tamanho, velho. E a gente ainda está brincando com isso. Se a gente conseguir se ver a dimensão de espiritual do que está acontecendo aqui em volta, a gente pararia de brincar. Se a gente parasse para pensar o quão bom é viver em santidade, a gente pararia de pensar em outras coisas. Sabe, eu vejo cada pessoa. Aliás, esses dias eu estava lá numa casa lá de um amigo meu, e ele estava contando, a gente estava comentando lá sobre uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas porque ela decidiu fazer as vontades dela, ela deu tudo errado, velho. Como assim, Gabriel? O caminho de Jesus a gente acha que é difícil, a gente acha que é longo, mas não, a gente prefere falar assim, não, eu vou fazer o caminho mais rápido, porque é bem melhor. Então eu vou sair da minha casa, vou arrumar uma namorada e vou sair da minha casa, porque eu não quero mais aguentar a minha mãe. Mas aí na hora que a gente sai da nossa casa e faz a nossa vontade, a gente vê que aquilo não é tão bom, porque só vai dar briga sem base, sem Jesus, não tem nada, velho. Então a gente faz o quê? A gente começa a brigar, a gente começa a ter discussão e daqui a pouco acaba tudo. Mas sabe, se a gente olha para o caminho de Jesus e fala, não, o Senhor ele quer que eu faça assim, eu espero e confio nele que lá no futuro, né, vai ter algo melhor. E se a gente conseguisse ter a dimensão daquilo que o Senhor tem para nós, a gente pararia de tentar fugir da nossa rota. Como que a gente vai continuar vivendo? A gente vai continuar vivendo de qualquer forma ou a gente vai falar, não, é pro Senhor que eu nasci, é pro Senhor que eu vou viver,
e é para o Senhor que eu vou morrer. Sabe, tá na hora da gente começar a ter a intimidade com o Pai, a ter um relacionamento com Ele que a gente fala, mano, que coisa gostosa, velho. Seja sincero, olha, pode levantar a mão, quero que vocês levantem a mão. Vila Avivalista é bom ou é ruim? É bom, não é? Levanta a mão quem acha que é bom estar aqui. É bom. Você chega na sua casa, você sente alguma dor de cabeça, alguma coisa, algum remorso, algo do tipo? Se você sente, a gente vai querer orar por você, velho. Agora, quando você faz algo que não era pra você fazer, como que você se sente, velho? Você fala, mano, eu fiz isso, não era pra mim ter feito. O Senhor hoje, Ele quer que você se lembre. E Pedro se lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O Senhor, Ele quer que a gente rasgue do nosso coração e fale: Senhor, me perdoa, velho. Talvez até aqui eu não fui real com o Senhor, mas a partir de agora eu quero ser real com você, Pai. A partir de agora eu quero ser verdadeiro com o Senhor, Pai. Eu não quero viver essa vida inconstante, Pai, mas eu quero viver uma vida constante contigo, Jesus. Quero que vocês se levantem. Pode se levantar.